Olá, seja muito bem-vindo ao DC Notícias e a semana começa com um protesto. Orientadoras do Starp cobram por melhores salários. Por que essa falta de consideração com o nosso setor? Nós não somos importantes? 28 de abril, segunda-feira, e você vai ver também. Vereadores criam comissão para debater sobre mobilidade urbana e dicas de como combater a tristeza e melhorar o seu dia. O DC Notícias Já está no ar. E nesse fim de semana, um homem de 55 anos foi atropelado por um carro no quilômetro 721 da BR-277 e morreu na hora. O motorista saiu ileso. E o recado agora é para os moradores. A Sanepar continua o trabalho de vistoria para verificar possíveis problemas nas instalações de água e esgoto. Mais de 7 mil imóveis devem receber a visita dos agentes até o fim do ano. O trabalho está sendo realizado para identificar possíveis irregularidades nas redes de esgoto da cidade. Os primeiros bairros já estão sendo vistoriados. Em casos de inconformidades, o morador tem 30 dias para regularizar a situação. Luiz Carlos, gerente da Sanepar, falou sobre os tipos de verificações que estão sendo feitos. Aproximadamente 8 mil residências, em torno de 10% das nossas ligações, né? Então a gente vai lá, verifica se eles não estão ligando as águas de chuva na nossa rede, porque a nossa rede foi dimensionada para receber apenas esgotamento sanitário e não água de chuva, né? Para a segurança do morador, os funcionários da Sanepar estão identificados com crachás e coletes azul, com a descrição a serviço da Sanepar. Luiz Carlos falou sobre a importância do trabalho realizado. A Sanepar está verificando se o cliente está ligando corretamente a rede coletor de esgoto nossa. Esse é o principal trabalho, verificar se está ligado corretamente. Após o término do prazo, a equipe retorna para verificar se tudo está de acordo com o solicitado pela Sanepar. E há 2 dias para o fim do prazo de entrega da declaração do imposto de renda, o estado do Paraná já recebeu 1.100.000 documentos, ou seja, 65,61% da expectativa. Aqui na cidade, 28.588 contribuintes acertaram as contas com o Leão. O total equivale a 64,4% das 44.400 declarações esperadas. Resultados do balanço parcial de até meia-noite desse domingo divulgado pela Receita Federal. Lembrando que o prazo para ficar em dia com o fisco termina nessa quarta-feira, dia 30. Quem não declarar fica sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74. E nesta segunda-feira, a audiência pública lotou o plenário da Câmara Municipal. Em pauta, melhorias na estrutura urbana e logística do município. Vereadores pediram por uma comissão técnica a fim de dar continuidade à discussão. Toda essa discussão da mobilidade urbana, que é uma grande deficiência em Foz do Iguaçu, devido ao não planejamento da cidade e o crescimento rápido, saiu dali a decisão de estar montando um grupo de pessoas, vereadores, técnicos e também do executivo, a estar acompanhando essas obras estruturantes da cidade, aquelas que são urgentes e aquelas que têm que ser planejadas a médio e a longo prazo. E a gente volta para falar de uma doença que afeta milhares de pessoas em todo o mundo, a depressão. Ficar triste às vezes é normal, mas o problema é quando essa tristeza muda a rotina. Insônia, falta de apetite, perda de memória são alguns sintomas da depressão. Na fase da adolescência, a doença pode ser mais perigosa que na fase adulta. Bom, ela pode iniciar com crianças na faixa etária de 5 a 6 anos, quando elas entram na escola, porque ela tem aquele desinteresse, aquela falta de vontade de sair da cama, né? Como o adulto. Os adultos começam a se isolar. E na adolescência é o índice maior de suicídio. Observar as atitudes da criança ou do adolescente é muito importante para identificar. Ela passa ou comer muito ou não comer, ela começa a roer unhas, ela passa a não querer tomar banho, a se isolar, né? Ela fica
muda, é como se ela não conseguisse verbalizar, né? E aí tem que ver a questão relacional, uma perda, a separação, ou separação real do casal, ou a separação dela com os pais, né? Com um dos cônjuges, né? O pai, aquela criança muito grudada, a mãe passa a trabalhar, ou mesmo na entrada da escolinha, às vezes tem que ver cada indivíduo, né? E para saber mais sobre a depressão, eu converso com o psiquiatra, o Dr. Eduardo Shiokawa. Prazer recebê-lo aqui no nosso programa, doutor. Prazer, obrigado pelo convite. Doutor, conforme a gente viu ali na reportagem, a depressão pode começar ainda na adolescência. O que os pais devem fazer nessa hora? Olha, é importante os pais terem bastante apoio para a criança e perceber se ela tem algumas alterações, por exemplo, em sono, em apetite. Às vezes o rendimento escolar está baixo e às vezes pode significar uma depressão. Às vezes na própria criança, na infância mesmo, pode iniciar a depressão, não apenas na adolescência. Então, assim, mas vamos detalhar um pouco mais, porque na realidade é uma doença silenciosa, como todo mundo até sabe. Nem todo mundo, a maioria até desconhece por isso. Quais seriam mais, assim, alguns sintomas que apontam que aquela criança, enfim, adolescente, adulto, está com depressão? É importante a gente notar que não apenas o sintoma da tristeza está presente, inclusive em crianças e adolescentes, às vezes a tristeza ela se mostra de outra forma. Pode vir acompanhado de irritação, agressividade, alteração em sono, alteração em apetite, rendimento escolar. Às vezes a criança pode ficar até agressiva com os colegas, com os pais, com os professores, e isso pode denunciar que a criança não está bem. Pode ser alguns sintomas da depressão. Esses sintomas teriam que ter uma certa frequência, na verdade. Exatamente. Então, eles têm que estar acontecendo há alguns meses, a gente comenta em aproximadamente 6 meses, só que em criança é bom a gente procurar ajuda antes, porque senão ela começa a ter prejuízos na escola. Bom, em relação, assim, às consequências, né, o doutor estava falando, mas o que desencadeia? Vem do nada, ou é algum trauma, ou a pessoa passou por algum problema muito sério e de repente ficou desse jeito? Geralmente a depressão ela é causada por algum trauma, algum acontecimento ruim na vida da pessoa, mas isso nem sempre é verdadeiro. Em geral, tem sim esse trauma bem específico que a gente consegue notar, e a partir daí a pessoa começa a desenvolver sintomas que vão trazer prejuízo na vida social e na vida profissional dela. Então, não há necessidade de existir um trauma para que a pessoa desenvolva a depressão, mas acontece na grande maioria das vezes sim. Por exemplo, a perda de um familiar, a perda de um ente querido, às vezes a perda de um emprego, uma separação, pode acontecer de desenvolver uma depressão. Aí acaba que a pessoa muda a rotina dela, como eu citei, né? Ela tá triste, ficar triste é normal, todo mundo fica, mas quando aquilo impede que ela faça as atividades do dia a dia normais, é sinal de alerta. Exatamente, bem lembrado. A tristeza, ela é natural. Todos nós temos e ela é normal. A pessoa que não tem tristeza, então ela pode ter algum outro problema. Então é natural que a gente oscile o nosso humor e tenha tristeza quando algo triste acontece. Mas a diferença entre a tristeza e a depressão está no fato de que a pessoa começa a ter prejuízo, tanto na vida social quanto na vida profissional. Então tem problema na família. This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com for information. E acomete assim mais as mulheres essa doença? Sim, a depressão é mais frequente em mulheres, em no mínimo 5 vezes mais frequente em mulheres. Mas por que isso? Tem alguma? Na verdade não tem uma explicação clara, mas existe também um viés de seleção nisso aí. À medida que os homens procuram tratamento, ajuda muito menos do que as mulheres. Então as mulheres elas têm uma facilidade maior de aceitar que elas estão doentes. Então existe um viés aí também, porém é mais frequente mesmo em mulheres. Não se sabe muito bem por quê. Bom, a gente tem 2 perguntas das telespectadoras. Vamos ver a primeira agora. Queria saber o que eu poderia fazer para mim levantar minha autoestima muito baixa. Se é só com tratamento, só com remédio.
E aí, doutor? É importante a gente notar que a autoestima das pessoas, ela está relacionada também à própria personalidade da pessoa e o ambiente onde ela vive. Então, muitas vezes a pessoa ela se sente só e isso é capaz de trazer alguns sintomas depressivos para essa pessoa. Medicação, ela está indicada em alguns casos. Porém, se a gente tratar o paciente apenas com remédio, muitas vezes não vai ser suficiente. Às vezes a pessoa precisa modificar alguns hábitos de vida e o apoio familiar para isso é fundamental. Muitas vezes a terapia com psicólogo se mostra muito importante e algumas atividades que a pessoa pode mudar. Por exemplo, a procura por compromissos é muito importante. A pessoa precisa ter compromissos, seja indo para a igreja, seja fazendo atividade física ou encontrando amigos. Isso é fundamental para a autoestima da pessoa. E o tratamento depende da intensidade do problema? Sim, depende sim. Então, se a gente tem um caso mais grave, a gente geralmente tem um resultado melhor quando nós juntamos o remédio com a terapia. Em casos leves, é mostrado em estudos que tanto faz a gente usar uma terapia ou medicamento. Mas aí quando já se aprofunda a depressão, o ideal é fazer as duas coisas juntas, remédio mais terapia. Aí vamos escutar agora, ouvir agora a segunda pergunta. Qual é o tratamento mais adequado? Porque a gente tem visto, como é o mal do século, mas a gente não tem visto muita eficácia nos tratamentos. Se ele está, tipo assim, ligado ao ritmo de vida, à alimentação, à falta de energia. A eficácia do tratamento medicamentoso, ele realmente não é como é divulgado muitas vezes, né? Então, antigamente falava-se muito em pílula da felicidade, o antidepressivo como uma pílula da felicidade. A gente sabe hoje que isso não existe, né? Que infelizmente a gente não toma um remédio e simplesmente melhora de uma depressão. A eficácia, ela depende do medicamento, depende da pessoa, do apoio que essa pessoa tem também e do ambiente externo que a pessoa vive. Então a gente não pode esperar que, por exemplo, uma pessoa sofrendo um estresse frequente, que ela venha, por exemplo, a tomar o remédio e simplesmente melhore. Por exemplo, uma mulher que tem um casamento infeliz. Então é difícil ela, usando o medicamento, ser suficiente para melhorar a vida dela. Então, às vezes, o ambiente é muito importante, a resposta do paciente ao medicamento e à terapia também, e também a própria questão da personalidade da pessoa também influencia na resposta à medicação. Mas pílula da felicidade, infelizmente, não existe. Esse excesso de estresse também é um ambiente que a gente vive, como a gente viu a telespectadora falando do mal do século. Hoje todo mundo está correndo literalmente, né? É mais estressado e mais ansioso. O mundo competitivo que a gente vive, é muito frequente a gente encontrar muitas pessoas estressadas, ansiosas, e isso vai trazer também os sintomas depressivos. Então, a gente tem que estar muito atento a esses sintomas em quem está próximo da gente e em nós mesmos. É sempre melhor procurar ajuda médica, nesses casos, né? Exatamente. Muito obrigada, doutor, aqui pelos esclarecimentos. Imagina, à disposição. E na tarde desta segunda-feira, orientadores do STARF foram da Prefeitura à Câmara de Vereadores para protestar por melhores condições de trabalho. A categoria reivindicou por reajuste salarial e por revisão do plano de carreira, que, segundo uma das manifestantes, os benefícios já foram aprovados. Nós vinha em negociação da revisão do plano de carreira do STARF desde junho do ano passado. Nossa revisão está pronta, impacto financeiro pronto, FOS-PREV, tudo pronto. Semana passada estivemos na prefeitura, nos reunimos com o Dr. Rubens, ele nos passou o seguinte: o plano de carreira de vocês está pronto, só que a gente está terminando da educação e por estratégia política nós vamos mandar junto. Hoje, não sei porquê, acho que acabou a tinta da caneta, o da educação foi e o do STARF não foi. Hoje nós viemos para cá saber por que essa falta de consideração com o nosso setor. Nós não somos importantes? E até o fechamento desta edição a gente não conseguiu contato com a categoria para saber sobre essa situação. Mas caso não tenha o acordo, elas vão continuar o protesto amanhã. E vamos mudar de assunto para falar do tempo. O clima agradável na fronteira continua nos próximos dias. É o que mostra a previsão. A semana começa com tempo firme na fronteira, mas isso deve mudar ao decorrer da semana.
Para essa noite, céu com poucas nuvens, máxima de 25 e mínima 17 graus. Na terça-feira, pancadas de chuva isoladas à tarde. A máxima fica entre 25 graus e a mínima 15. Na quarta-feira, parcialmente nublado com chuvas e trovoadas, máxima de 22 e mínima 18 graus. E o DC Notícias está de volta. Hoje, 28 de abril, é dia em memória às vítimas de acidentes de trabalho. Em Foz, a 9ª Regional de Saúde também relembrou a data com orientações. A exposição começou às 9 horas e permaneceu durante toda a manhã, com fotos de acidentes graves e até mesmo fatais que aconteceram na região. Cartilhas informativas sobre segurança e saúde no trabalho foram distribuídas e equipamentos de proteção individual estavam expostos. 28 de abril é o Dia Mundial em memória às vítimas de acidentes e doenças do trabalho. É também o Dia Mundial de Prevenção do Acidente de Trabalho, ou seja, de segurança e saúde no trabalho. O diretor da 9ª Regional de Saúde, Ademir Ferreira, abriu o ato e divulgou números nacionais de acidentes. Mencionou ainda a intenção e importância na redução e prevenção dos acidentes de trabalho. No Brasil, morrem a cada 2 horas uma pessoa por acidente de trabalho. Nós temos no Brasil hoje, em todas as nossas empresas, a cada minuto, 3 acidentes de trabalho. As notificações de acidentes graves na 9ª Regional de Saúde atingiram um elevado número de 718 casos desde 2010 até hoje, onde 39 resultaram em óbito do trabalhador. Destes 718 casos, 485 registros são daqui da cidade de Foz do Iguaçu. O trabalhador pode ter o apoio da vigilância sim, mas principalmente deve ter o apoio do empregador, que não deve colocar em risco o seu funcionário, ou seja, ele deve ter sempre capacitação, treinamento prévio antes de entrar começar suas atividades de trabalho. Os acidentes graves são aqueles que provocam no trabalhador mutilações, afastamento devido ao acidente, quando houve internamento ou incapacidade permanente. A gente tem uma equipe de vigilância sanitária trabalhando a fim de evitar riscos ou amenizar risco de acidente de trabalho em qualquer lugar onde temos trabalhador. Quem quiser fazer denúncias sobre as condições de segurança no trabalho, pode entrar em contato com o Ministério Público do Trabalho pelo telefone 3901-6711 ou 3901-6705. Calouros de administração da UDC já começaram o curso com a prática profissional. Eles participaram do 4º Congresso Latino-Americano de Recursos Humanos. O evento, realizado pela primeira vez em Foz do Iguaçu, contou com a presença de profissionais renomados do país e principalmente aqui da região, que atendem as multinacionais. Bom, como sempre nós costumamos trabalhar dentro da UDC, oportunizar os alunos a participar de eventos externos, né, que trazem profissionais da área, né, principalmente de grandes empresas e grandes autores que escrevem sobre as mais diversas temáticas da administração. Nesse caso, nós tivemos a oportunidade, através da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, em fornecer isso aos nossos acadêmicos e também à comunidade. A primeira a falar aos estudantes foi a sócia fundadora da empresa Solides, que desenvolve tecnologia para recursos humanos e possui o RH Portal, referência no setor. Nós conversamos um pouquinho sobre as tendências de RH, né? O que o RH pode esperar nesse ano, não só de 2014, mas aqui para frente, quais são as perspectivas, e conversamos um pouquinho sobre os desafios, o que a gente tem que pensar, repensar, quais as práticas que precisam ser mudadas, reforçadas. Foi uma conversa muito boa, uma conversa mineira, né? Mas uma conversa muito boa. Também esteve presente no evento o superintendente de recursos humanos da Itaipu Nacional. Ariel Silveira trouxe aos estudantes um pouco de experiência em ações de estratégias nas empresas. O uso adequado de indicadores ajuda na identificação de problemas com o objetivo de corrigir possíveis erros nos ambientes externos e internos de uma empresa. A gente falou bastante de erros, né? E falamos bastante do que está dando certo hoje e esperando que essa experiência, com suas dificuldades e com seus erros, possa ser útil para todo mundo que está aqui hoje. Então a gente veio falar de uma experiência de indicadores de RH que podem ajudar a companhia a fazer a estratégia dela acontecer através de RH.
O evento contou ainda com a presença de um dos mais prestigiados especialistas na área de gestão de pessoas e de liderança do Brasil. Clemente Nóbrega é autor do best-seller Em Busca da Empresa Acústica e cofundador da consultoria Inovatrix. E a gente traz a ideia da inovação como vinculada à gestão de recursos humanos. Inovação é um processo de adquirir aprendizado, conhecimento, na verdade, sobre atividades que normalmente não estão no radar das organizações. São atividades que embutem um risco maior do que aquele que as organizações, ou maior do que aqueles que as organizações se acostumam. O evento é de extrema importância para os futuros profissionais. Por este motivo, a UDC sempre investe para trazer o melhor e ampliar o conhecimento dos alunos. E a gente fica por aqui, e essas outras notícias você acompanha também pela internet. É só acessar o site udc.edu.br. E para ajudar com a nossa produção, envie para a gente sugestões ou até flagrantes para o e-mail assessoriaudc@udc.edu.br. A gente se vê amanhã a partir das 6 horas da tarde. Até terça.